em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. Hoje nós estamos encerrando, irmãos, aquele propósito do sangue do Cordeiro, né? Eu entreguei para você o mês inteiro aqui. Nós tivemos nesse propósito, ungindo as portas da nossa casa, né? Pedindo a Deus a proteção, porque a Bíblia fala que aonde havia o sangue do Cordeiro, lembra? Ali o anjo da morte não entrou. E aí até eu falei agora nessa última semana, que você também ungisse a você, porque você também é uma casa. Você também tem portas de entrada. Quais são as portas de entrada, pastor? Do meu corpo, do meu coração, né? Está aqui, ó, seus olhos e seus ouvidos. Dependendo do que você vê, dependendo do que você ouve, isso vai entrar no seu coração e pode entrar inclusive a morte por ali e tirar a sua bênção, tirar a sua comunhão com Deus através daquilo que você anda vendo, através daquilo que você anda ouvindo. Então é muito importante que você também se unja, tá? Unja você, unja a sua casa. E nós tivemos, olha, mas inúmeros livramentos, muitos testemunhos e alguns que ainda nem contaram. Talvez não chegou até mim, mas que também receberam, porque eu falei que ia ser um mês de muitos livramentos. Foi livramentos de acidente, testemunhos de livramentos de acidentes de carro e acidentes em casa. Eu tive lá, estou lembrando da irmã Edna, também contou o testemunho dela de um livramento. Hoje eu estava lá em Lavínia também, a irmã contou outro testemunho também de livramento, que era para ter pegado fogo na casa toda, e Deus colocou a mão e deu livramento. E mais tantas pessoas, que daqui a pouco eu vou abrir um espacinho aqui, em nome de Jesus. Se você quiser contar algum testemunho, talvez não tenha chegado até mim, você pode contar. E ainda tem essa semana, creia que Deus tem guardado o povo dele, porque o nosso Deus, ele é proteção. Diga glória a Deus. Ele guarda, ele livra. E tem mais, eu creio que teve livramentos aí que você nem deve ter ficado sabendo, que Deus livrou você e você nem percebeu, né? Com certeza muitos livramentos a gente nem percebe que recebeu de Deus. Vamos perceber no dia que estivermos lá, que Deus nos mostrar. Olha, lembra aquele dia que se atrasou? Lembra aquele dia que o pneu do carro furou, que o pneu do carro murchou e que deu um imprevisto, o carro não quis pegar? Era Deus fazendo o quê? Livrando. Quem crê que Deus livra, diga glória a Deus. Então não reclama, não murmura de nada não, que Deus está guardando a sua vida. Amém, Jesus? E a mensagem de hoje começa aqui em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. Vamos começar do 34, tá? Marcos 8, 34. Tem muito a ver até com essa canção que nós cantamos aqui, que fala que certa vez Deus desceu, né, no monte para falar com o povo, e a Bíblia diz que o povo de Israel ficou com medo, porque eles viram lá onde a presença de Deus estava, trevas, tempestade, relâmpagos, fogo e tudo mais, e disseram: não, nós não vamos lá. Moisés, vai lá, sobe você, fala você com o Senhor, ou fale o Senhor com você, para que nós não venhamos morrer. E tem muita gente assim, com medo de morrer, com medo de se aproximar de Deus, por causa desse medo da morte. E eu vou explicar isso para você hoje aqui, dentro dessa palavra, o quanto é necessário você morrer. Nós estamos falando aí, o mês todo praticamente, de ressurreição, né? De ressuscitar, de você sair da morte para a vida. Mas hoje eu vou te mostrar algo aqui que Deus falou tremendamente ao meu coração. Nós não só vamos pedir para ressuscitar, vamos pedir para que Deus também tire da morte para a vida, mas quem já está vivo, nós vamos pedir a Deus para que Deus traga mais vida ainda. Tem como, pastor, o vivo ficar mais vivo? Você vai entender hoje, tem. Olha o que diz aí, Marcos capítulo 8, versículo 34, quem achou, diga amém. Ele diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí faça o quê? E siga-me. 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Então é isso aqui que Deus vai falar ao nosso coração hoje. Presta atenção, tem muita gente aí que não entendeu ainda, que tem esse medo, né, de se aproximar mais de Deus, porque não quer perder a sua vida. E aqui o perder está no sentido de você abrir mão, de você renunciar. E não tem como seguir Jesus de perto se você não tomar essa decisão de abrir mão, de perder a sua vida aqui.
Hoje o grande problema que nós estamos enfrentando, isso em todas as igrejas, é a nossa, ou toda e qualquer outra, ou em qualquer outra é a nossa, é a igreja de Cristo em si, é que as pessoas estão muito apegadas à sua vida terrena, é que as pessoas estão valorizando demais essa vida aqui, e aí Deus não consegue cumprir na vida delas um propósito maior. Por quê, pastor? Porque elas não entenderam ainda que precisam ser avivadas. O que a igreja mais pede hoje para Deus é uma coisa chamada avivamento. Eu vou explicar para você, o que é isso, pastor? O que é avivamento? Deus, aviva a tua obra, aviva o teu povo. Pois é, só que muita gente não entendeu o que é avivar, ou o que é avivamento. Então, ressuscitar, fala assim comigo, ó, ressuscitar é tirar da morte e trazer para a vida, certo? Então, essa primeira morte, eu vou explicar para você que existem dois tipos de morte, a morte ruim e a morte boa. Essa morte aí, que Deus nos tirou dela quando nos ressuscitou, é a morte ruim. Essa morte, ela veio por causa do pecado. Essa é aquela morte que a Bíblia chama ela de salário do pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. Salário é consequência, né? Então, quando nós estávamos lá no mundo, quando nós estávamos no pecado, no erro, no engano, Deus então nos tirou dessa morte e nos ressuscitou, porque ressuscitar é tirar da morte. Só que depois que você ressuscita, você já está vivo, mas Deus ainda quer te avivar. O que é avivar? Você pode procurar no dicionário isso. Vou falar sinceramente para você, eu nunca tinha entendido dessa maneira. Mas se você for lá no dicionário, você procurar assim, significado de avivar, você vai ver que avivar é tornar mais vivo. Então aquele que já está vivo, Deus quer tornar ele mais vivo. Então quem está morto, Deus tem que ressuscitar. Quem já está vivo, que é aquele que já aceitou Jesus, já entregou sua vida a Cristo, já não está mais vivendo no pecado, Deus quer avivar, Deus quer tornar ele ainda mais vivo. Só que o único jeito de Deus avivar a mim e a você é se nós morrermos de novo. Porque Jesus ensina aqui, ó, que o único jeito para você guardar a sua vida é se você fizer o quê? Salvar, melhor dizendo, né? A sua vida é se você perder. E nós não queremos perder a nossa vida. Numa outra tradução que tem aqui, esse mesmo versículo, põe para mim na Bíblia NVT, eles vão colocar ali, no versículo 34, a partir do versículo 34 da Bíblia NVT. Lê com o pastor aqui, olha só. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem uma diferença entre você ser multidão e você ser discípulo, seguidor. A multidão, ela acompanhava Jesus porque queria alguma coisa dele. Estava lá a multidão, e no meio da multidão tinha quem queria tocar para ser curado, tinha outro que tinha a filha enferma, o outro estava lá porque estava atrás da multiplicação dos pães, que Jesus ia multiplicar, o outro estava lá porque o servo estava enfermo, o outro estava lá porque a filha estava moribunda, estava lá. Essa é a multidão, são pessoas que estão indo atrás de Jesus para suprir uma necessidade. É errado isso, pastor? Não, não é errado. Jesus também tem solução para o seu problema, amém, Jesus? Ele tem, mas chega uma hora que Jesus te chama para ser um seguidor, para ser um discípulo. E o discípulo é diferente, ele tem que chegar um pouco mais perto. Os discípulos, eles não foram muitas vezes ganhar nada. Todos os discípulos que Jesus chamou, na verdade, eles tiveram que perder primeiro. Pedro, quando Jesus chamou ele teve que abandonar a maior pesca da vida dele, teve que deixar os barcos. Mateus teve que deixar de ser cobrador de impostos. O Lucas teve que deixar de ser médico. Todos eles tiveram que renunciar. Para quê, pastor? Para viver o propósito de Deus para a vida deles. E hoje em dia é difícil as pessoas que querem abrir mão. Por quê, pastor? Porque valorizam muito a sua vida aqui, os seus planos e os seus propósitos. Deus não pode acrescentar mais a quem não quer perder. Não tem jeito. Estava dizendo de manhã, é como se a pessoa dissesse assim: Deus, o Senhor tem um propósito para a minha vida?
Tá certo, o Senhor tem, eu sei que o Senhor tem. Então é o seguinte, o Senhor vai ter que cumprir esse propósito aqui, ó, do meu jeitinho, eu sentadinho na minha casa, do meu jeito, com os meus costumes, da minha maneira, confortável aqui. Dá um jeito, Deus, e cumpra o propósito do Senhor aqui, sem precisar mudar nada. Tem como? Não tem. Imagina se quando Deus chamou Abraão, falou para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra te mostrar. E dissesse: Deus, não dá, já estou acostumado aqui, essa é minha terra, essa é minha parentela, essa é minha zona de conforto. Se eu quiser cumprir alguma coisa na minha vida, cumpre aqui. Irmão, não tem jeito. Eu não estou falando que você precisa mudar de cidade, eu não estou falando que você precisa mudar de emprego, não estou falando que você precisa mudar de país, eu estou falando que você precisa sair da sua zona de conforto. Deus não vai cumprir o propósito dele na sua vida sem você perder nada. Não tem jeito. Você precisa entender que para Deus te deixar ainda mais vivo, você vai ter que morrer. Vou falar de mim, usar o exemplo que eu dei aqui, para não falar de ninguém, né? Eu estou aqui hoje, eu sou pastor da Igreja da Graça de Mirandópolis, de Lavrinho. Eu estou vivo. Deus me tirou já da morte, né? Que é o salário do pecado. Estou aqui, estou vivo. Estou fazendo que agrada a Deus, estou fazendo a vontade de Deus. Mas vou te dar um exemplo rapidinho. Sexta-feira eu estava falando, a Igreja da Graça tem crescido muito lá na Europa. Você que é patrocinador, você faz parte disso. Porque o patrocínio, ele ajuda com as missões. E aí o missionário R.R. Soares, ele estava em Portugal, acho que na semana passada, não sei se alguém chegou a ver aqui. Ele estava lá em Portugal, né? Fazendo os cultos lá. E estava lá o pastor de Portugal, estava o pastor Elvis, lá de Londres, a Igreja da Graça está começando em Londres. Está o pastor Hilton, lá da Romênia, que já está grande o trabalho da igreja lá na Romênia. Está lá o pastor pastor Felipe Menezes, que era aqui de Santa Amaro, que também já está começando um trabalho ali do lado, não me lembro o nome do país. Aí vamos dizer que começa a crescer o negócio. Vou te dar um exemplo meu, tá? Para você entender a coisa. Aí começa a crescer o negócio, vai aumentando e tal. Certo dia o missionário chega e fala, aqui um exemplo para nós pastores: pastores, olha, a igreja está crescendo ali para a Europa, está crescendo para a Ásia, está crescendo agora para a África, e nós precisamos de um pastor agora. Um exemplo, lá no Quênia, não sei nem onde é que fica, lá no Quênia precisa de um pastor. E aí eu sinto queimar no meu coração que desejo, aquele propósito de fazer, e que Deus tem alguma coisa para mim. Mas aí eu olho e falo assim: meu Deus, mas essa cidade aqui de Mirandópolis é tão gostosa de morar. E é verdade, irmão, estou exagerando não. Que cidade boa, cidade tranquila, maravilhosa, que igreja abençoada essa igreja aqui. Eu já peguei uma amizade com os irmãos, gostando do pessoal aqui, gostando das irmãs. Aí eu olho e falo assim: ah, missionário, manda outro. Deixa eu lá mesmo, meu quietinho, no meu cantinho, onde para mim está confortável. Claro que tem luta aqui também, mas vamos dizer que já ficou um pouco mais confortável. O que vai acontecer, irmão? Eu vou frustrar o plano de Deus na minha vida, porque eu me apeguei à vida que eu tenho hoje. E tem um monte de gente assim. E o povo de Deus hoje, em geral, incluindo a mim, tá? Está deixando de ver propósitos maiores de Deus na sua vida, porque está apegado, tem a sua vida aqui, terrena, muito preciosa. Estou falando do meu exemplo, mas às vezes pode ser coisa muito mais simples, colocando você. Vamos dizer que Deus queira mais, fazer algo maior na sua vida, te usar mais. Você vem aos domingos na igreja. Nada contra quem só vem aos domingos. Eu sei que tem gente que até gostaria de vir mais, mas é impossível. O Espírito Santo conhece as dificuldades aqui de cada um. Mas tem casos que Deus chama, vamos dizer, para a pessoa vir um pouquinho mais. Olha, vem na quarta. Você vem no domingo? Vem na quarta, vem na sexta. Um exemplo. E aí você diz: ah, pastor, mas para mim está tão confortável vir só no domingo. Aí na quarta eu vou ter que abrir mão de mais uma coisa. Aí na sexta eu vou ter que fazer um esforço maior. E você diz: Senhor, para mim não dá. Você está entendendo que não tem como Deus, meu irmão, te acrescentar se você não perder? Seja o que for.
Talvez Deus te chame para algo maior, para você orar mais, para você se consagrar mais, mas você diz, não tenho tempo, porque eu tenho minhas coisas para fazer, a minha vida tão corrida. Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a sua vida está preciosa demais para você. Você tem que entender que o que é precioso não é a vida em si, é o propósito dela. Senão, meu irmão, Deus não tem como te acrescentar mais. Senão Deus não tem como avivar você. Tem gente que Deus não está conseguindo avivar, porque não entendeu que para viver mais, para o vivo ficar mais vivo, ele vai ter que morrer praticamente todo dia. Aquela morte lá do pecado, Deus já tirou você. Se não tirou, Deus quer tirar. E pode, e vai. Hoje é só você tomar uma decisão, Jesus vai te ressuscitar. Mas o que Jesus quer é que agora que você já está vivo, é que você seja um pouco mais vivo, porque o Espírito Santo não gosta que ninguém pare. Eu sempre tenho pregado aqui, já está indo para quase 4 anos aqui, quem já está me acompanhando, mais de 4 anos, o que a Bíblia fala: aquele que é santo, seja santo ainda, aquele que é justo, faça justiça ainda. E você que está vivo, Deus quer que você seja mais vivo. Isso significa avivar, avivamento, tornar mais vivo. E como é que eu me torno mais vivo? Morrendo todo dia, morrendo cada vez mais para mim mesmo, morrendo cada vez mais para as minhas vontades, abrindo cada vez mais mão do meu querer, da minha vontade. É aquela morte da renúncia, é a morte de própria vontade, que vai me tornar ainda mais vivo do que eu já tenho estado. Vou te explicar melhor, vamos lá para Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas capítulo 2, verso 19. Está conseguindo entender sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Deus está puxando a sua orelha hoje, porque talvez os seus planos, sua vida, está sendo mais preciosa do que o propósito que Deus tem para você. E meu irmão, vou falar uma coisa, na verdade, o propósito tem que ser maior do que a vida. Enquanto nós não entendermos que o propósito ele é mais precioso do que a própria vida até, Deus não pode cumprir em nós os planos dele. Não pode, não tem como. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para quem? Para Deus. O apóstolo Paulo antes ele era, se eu não me engano, acho que ele era fariseu, ele vivia pela lei. Ele entendeu que aquela não era a vida, né, que ele tinha que viver, ele abriu mão dela, ele morreu para a lei, para viver para quem? Para Deus. Versículo 20 agora. Já estou crucificado com quem? Com Cristo. E vivo não mais eu. A partir daquele momento, ele deixa de viver. O que é deixar de viver? Palavra simples, deixar de viver é o quê? Fala assim, morrer. Então no momento aqui que ele entende, ele fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz assim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o que ele fez? A Bíblia diz que ele já estava vivo, ele já tinha deixado a lei, né? Já tinha vindo para Deus, para viver para Deus, e agora ele vive um pouco mais. Por quê? Ele morre para ele mesmo, para que Cristo viesse viver através dele. Fala assim comigo, é viver 2 vezes. Amém? Era não só agora a vida dele, era a vida de Cristo, era o plano de Deus, era o propósito de Deus se cumprindo na vida dele. É assim que o vivo fica mais vivo, quando ele morre para ele mesmo. Você tem que hoje, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo é quem vai falando com você, eu creio, mas você tem que enxergar, Deus está te mostrando, onde é que você teria que morrer um pouco mais hoje. Tem gente que Deus não consegue fazer algo maior na vida dela, avivar ela, tornar essa pessoa mais viva, porque até hoje ela não conseguiu morrer para o seu ego, para as suas razões, e não consegue perdoar aquele que magoou.
Ah, pastor, fulano me maltratou muito. Olha, pastor, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo levar desaforo para casa. Então você tem que morrer aí. O que significa morrer? Você precisa perder, abrir mão. Mas pastor, foi a pessoa que fez errado. Ô meu irmão, o propósito que você tem para cumprir é muito maior do que isso. Não se apegue a isso. Tem gente que é apegada a dinheiro, tem gente que é apegada a bens, tem gente que é apegada a relacionamento, tem gente que é apegada à sua razão. Não abro mão da minha razão, pastor. Se eu estou certo, pastor, eu vou até o fim. Irmão, às vezes você tem que estar certo e muitas vezes deixar. Porque o seu propósito vale muito mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Quando você morre para a tua razão, para o seu ego, você para, meu irmão, de prejudicar o propósito por uma coisa menor. Está entendendo, sim ou não? Aí você vê, você morreu aqui, pronto. Você se tornou mais vivo ainda. Diga glória a Deus. Deus te avivou. Você venceu aquilo. Tendo a razão, você conseguiu morrer para a sua razão. Tendo a razão, estando certo, você conseguiu abrir mão, perder. Mesmo estando certo, você perdeu. E ali você ganhou, porque a lógica de Jesus é essa. Aquele que quiser ganhar tem que perder. Diga glória a Deus. Talvez Deus está falando com você que está aqui, que está aí com a sua razão até hoje. Não, pastor, eu não abro mão. Se eu estiver na razão, vou nem perguntar quem é assim aqui, porque eu não quero que vocês confessem para mim, né? Você tem que confessar o Espírito Santo. Pastor, olha, se eu estiver na minha razão, eu não abro mão, vou até o fim, pastor. Bobagem. Às vezes tem que perder, tem que deixar, tem que morrer. Quem está entendendo, diga amém. Tem que desapegar. Nós ainda somos um povo muito apegado a bens, a materiais, ao dinheiro, ao ego, a pessoas. Você tem que desapegar. Irmão, olha só, eu vou voltar só um pouquinho rapidinho no que eu falei em Marcos 8,36. Aquele que quiser se apegar a essa vida vai perder. Desapega. Não estou dizendo que você não pode ter desejo de crescer, você não pode ter desejo de melhorar. Você pode, queira e tenha o melhor dessa terra, mas não se apegue. Você tem que ser aquela pessoa que, se amanhã Deus falar, eu tenho um propósito muito maior para você, você vai dizer, Senhor, estou deixando tudo agora. Nós somos um povo muito apegado. Senhor, aonde é? Olha, o seu propósito é esse, então, Senhor, eu estou deixando tudo para trás. Minha razão, minhas vontades, meus desejos, meus planos e os meus sonhos. Deus não consegue, meu irmão, cumprir o propósito na vida de gente que é muito apegado a essa vida terrena aqui. Deus não consegue, meu irmão, cumprir um propósito maior, vivificar, ou melhor, avivar o que é apegado a essa vida. Ele não consegue ficar mais vivo. Ele entra num estado de estagnação espiritual. É aquilo ali e aquilo ali, pronto e acabou. Porque ele não vai querer sair da sua zona de conforto. E Deus está querendo tirar você da sua zona de conforto. Deus está querendo, meu irmão, te chamar para uma vida ainda maior, para que você esteja cada dia mais vivo. Foi o que Paulo falou. Agora eu entendi, eu não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Eu abri mão da minha vida. Se eu não vivo mais, agora eu morri para mim mesmo. Vamos continuar. Vamos lá para Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Então repito, Deus não pode avivar pessoas que têm a sua vida preciosa demais, que é muito apegado a essa vida. Não pode, pastor, não. Que a pessoa não vai querer abrir mão. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, na verdade, o que é precioso não é nem a vida em si, é o propósito. Se sua vida perde o propósito, acabou. Você acha que a vida é muito preciosa? Deixa eu te falar uma coisa, dá um pulinho lá em São Paulo, não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, nós estamos lá praticamente todo mês, né? Dá um pulinho lá naquela Cracolândia. Não sei se alguém teve a oportunidade de ir lá ver. Você vai ver, meu irmão, que a vida, na verdade, ela não é preciosa. Fala comigo assim, ó, o que é precioso
é o propósito. Uma vez eu ouvi uma frase, presta bem atenção nela que eu vou falar aqui para você, que eu guardei no meu coração. A maior tragédia da vida não é morrer. A maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. Não é simplesmente não viver, perder a vida. É uma vida sem propósito. Lá você vê gente que acabou o propósito da vida, que o único propósito da vida ali é fumar a pedra do dia seguinte. O único propósito da vida daquela pessoa ali é sustentar o seu vício. E você vê ali médicos, a vida de um médico é preciosa, sim ou não? Quantos necessitam de um médico? Você vê engenheiros, ali tem gente, irmão, de família riquíssima, de muito prestígio, mas que acabou o propósito da vida, você vê que a vida não vale nada. Então tua vida não é preciosa. O que é preciosa é o propósito que Deus colocou nela. Se você não cumpriu o propósito, irmão, não teve valor. Por isso que eu digo a você, sem medo, presta atenção nisso que eu vou falar, que se amanhã eu tenho planos, eu tenho desejos, tenho vontade, mas não se apegue, irmão. Não se apega a essa vida. Eu tinha um medo, eu lembro que quando no meu começo, eu tinha medo de morrer antes de casar. Não é só eu não, hein? Quem mais aqui tinha medo de morrer antes de casar? Deixa eu ver. Tem uns que ainda tem. Eu falava, Deus, não, Senhor, se eu tiver que me levar, mas deixa eu casar primeiro. Era pegado a um querer meu, né? Bobagem, hoje a gente vê. Mas eu tenho ainda alguns apegos. Eu tenho minha filha hoje, eu tenho um desejo de ver ela crescer. Minha vontade é ver se cumprir o plano de Deus na vida dela. Mas e se o plano de Deus for diferente? Você está entendendo o que eu quero dizer? Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu não me apego a isso. O que eu me apego hoje? A isso aqui, olha. Vamos ler juntos? Você vai entender. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Você está lendo aí? Quem achou, diga amém. Quem não está lendo ali pode ler aqui, ó. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha isso agora. Contanto que cumpra com alegria o quê? A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O que Paulo está falando aqui? Se olha, o valor da coisa não está na minha vida. Eu morri para mim mesmo. Eu não tenho a minha vida por preciosa desde que eu consiga cumprir o quê? A minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. É isso que Deus espera de mim, de você. Então vamos lá, igual eu estou falando, tem os meus apegos hoje. Eu queria poder criar a minha filha, vê-la crescendo, se casando, ficar velha ao lado da minha esposa, mas eu tenho uma coisa comigo. Antes de tudo isso, eu quero cumprir o meu propósito. Vamos dizer que amanhã o meu propósito já tenha se cumprido aqui na face dessa terra. Eu digo a você, sem medo de errar, eu não quero mais ficar aqui. Não tem porquê. Pastor, o senhor é doido? Não sou doido. Eu já entendi. Porque, irmão, ficar aqui é correr risco de perder a salvação. É correr risco de me afastar, de me desviar da presença de Deus. E se for para me desviar da presença de Deus, eu não quero. Porque não é a vida, é o quê? É o propósito. Se for para me afastar, para quê? Por isso que hoje nós entendemos porque que lá no passado os discípulos nem pensavam muito, nem pensavam duas vezes em perder a vida por causa de Jesus. Presta atenção, olha pastor, eram homens como esse aqui, que não tinham a sua vida por preciosa. O que eles estimavam, o que eles queriam era cumprir o seu propósito. E aí quando alguém chegava e falava assim para eles, olha, ou você nega Jesus ou você morre. O que eles pensavam? Depois que eu neguei Jesus, que é o propósito pelo qual eu vivo para testemunhar Jesus. Depois que eu neguei Ele, eu vou viver mais pelo quê? Então não vale a pena. Então não tinha nem que pensar muito. Eles não pensavam muito em perder a sua vida por amor de quem? De Jesus. Mas, meu irmão, sabe qual que é o nosso problema? Além de Jesus, a gente tem uma preciosidade de coisas aqui que a gente está muito apegado. E Deus não pode, meu irmão,
cumprir o seu propósito, fazer o vivo ficar mais vivo, enquanto ele ainda não morrer aqui. Quando ele ainda for pegado ao seu relacionamento, à sua família, ao seu dinheiro, eu sou apegado, pastor, às minhas razões, os meus planos. Meu irmão, Deus não consegue deixar você mais vivo. Você precisa desapegar. Olha o que Paulo diz, vamos ler de novo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, talvez sua vida está preciosa demais. Olha para o pastor, olha para mim, não tira sua atenção não. Deus está te chamando para coisa maior. Mas você ainda tem o seu tempo muito precioso, suas coisas muito preciosas. Porque o meu tempo de descanso. Pastor, esse negócio de jejum, mas eu gosto tanto de comer, pastor. Esse negócio de jejum é tão difícil. Mas quem é que não gosta de comer? Eu também gosto. Mas se você quiser crescer no propósito que Deus tem para você, se você quiser ser avivado, você que já está vivo, se ainda mais vivo, você precisa morrer para a tua vontade. Pastor, esse negócio de orar de madrugada aí, eu gosto tanto de dormir, pastor. Eu também gosto de dormir. Quem não gosta? Mas se você quiser, meu irmão, chegar mais perto do propósito de Deus para a sua vida, você tem que morrer para si mesmo. Você está pronto? Repita, onde é que você tem que morrer hoje? Para o que você tem que morrer hoje? Para Deus deixar você que já está vivo ainda mais vivo, porque tem como. Eu tenho certeza que Deus pode me avivar. Tem coisa na minha vida que eu posso ser ainda mais vivo nelas, só que eu tenho que morrer para outras. Estou falando de mim. Agora você tem que se examinar. Eu tenho certeza, tem coisas na sua vida que você pode ser mais vivo nelas. Deus pode te avivar, mas para isso você vai ter que morrer em algumas outras coisas que você ainda não morreu. Onde é que você tem que morrer hoje? Onde é que você tem que desapegar hoje? É amizades? É o quê? É bens? É uma prática que Deus já lhe falou, isso aqui está te atrapalhando. E você diz, mas eu gosto tanto, mas eu vou ter que deixar isso. Não tem jeito, meu irmão, alguma coisa você tem que perder para poder o quê? Ganhar. É assim que funciona, né, a matemática de Deus. Aquele que quiser salvar a sua vida tem que desapegar, tem que deixar, tem que chegar nesse ponto, como o apóstolo Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu pergunto, quanto vale aí a sua vida? Esses dias eu vi um vídeo, até coloquei, acho que foi lá não sei se foi no Facebook, onde foi, eu compartilhei com algumas pessoas aí, que uma senhora, ela fez uma reflexão interessante. Ela falou assim: escuta, você ficaria feliz se eu te desse 10 milhões de reais? Não sei se foi 1 milhão, 10 milhões, vamos colocar mais aí, sei lá, 100 milhões. Você ficaria feliz? Ela pergunta para duas moças, né? Aí a moça falou: nossa, claro, mas com certeza. O que você faria com 100 milhões de reais? 10 milhões, não lembro agora. Valor, tanto faz. Aí uma falou assim: nossa, eu já ia começar a pensar em fazer plano, eu já ia pensar nisso, eu já ia pensar naquilo, eu já ia pensar naquilo outro, eu já estava querendo pagar as minhas dívidas, eu já ia, não sei, fazer não sei o que. A outra falou: eu ia sumir não sei para onde e tal. Ela falou: então tá bom. Só que em troca desses 10 milhões, alguma coisa assim, você não poderia acordar amanhã cedo. Amanhã você não ia, a partir de amanhã você não acordaria mais para ficar com os 10 milhões. O que você faria? Uma já disse assim: devolve os 10 milhões. Na hora. Né? Não quero mais, então deixa para lá os 10 milhões. E ela perguntou assim: então a vida lá, acordar de manhã, vale mais que 10 milhões? Eu disse: ela, claro que vale. Ela falou: então acorda direito, acorda sorrindo, acorda feliz, porque acordar todo dia vale mais do que 10 milhões, porque se eu te oferecesse 10 milhões para não acordar amanhã, você não ia querer. Você está entendendo que o dinheiro não vale nada? Está entendendo, sim ou não? Agora pega um filho de Deus que entendeu o seu propósito e fala para ele assim: olha, em troca
do seu propósito, eu ofereço para você não acordar amanhã, em troca de cumprir o seu propósito, como disse o apóstolo Paulo. Seu propósito foi cumprido, está tudo certo, vai te ser dado aqui como cumprida a sua carreira, vai ser dado aqui, e foi justamente o que ele conseguiu. No final da vida dele, ele disse, eu cumpri a minha carreira e guardei a minha fé. Então está aqui, vai ser cumprida a sua carreira, mas amanhã você não acorda mais. E aí, você aceitaria? Deus falasse hoje com você aqui, hoje, você que está aqui. Acabou o que você tinha que fazer aqui na face dessa terra. Você já cumpriu o propósito de Deus para você. E amanhã você não acorda mais. Você se daria por satisfeito? Sim ou não, responda para você. Você vai responder para mim. Ou você tem algo mais precioso ainda para viver na face dessa terra? Porque eu te garanto outra coisa também. Quando você entende que o propósito é maior do que a vida, irmão, enquanto Deus não cumprir o propósito dele na sua vida aqui nessa terra, você também não vai morrer. Pode ter certeza disso. Isso vai fazer você mais vivo e mais vivo e mais vivo a cada dia, quando você passa a viver pelo propósito e não mais apegado às coisas desse mundo. Quando você entende o valor do propósito, que ele é até mais valoroso, mais precioso do que a vida, irmão, você vai acordar todo dia cada vez mais vivo. Enquanto você não cumprir o propósito de Deus aqui na sua vida, você não morre. Você pode enfrentar luta, doença, enfermidade, pode passar no vale da sombra da morte, mas você não morre, porque você não vive por viver, você vive por um propósito. Enquanto esse propósito não se cumprir, você não vai morrer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você quer isso para a sua vida hoje, sim ou não? Então fica de pé, por gentileza. Acho que eu já falei demais. Eu creio que já deu para entender. Então hoje eu não vou pedir só para Deus ressuscitar, não. Nós vamos pedir para Deus avivar.